Fala galera do sexto ano, aqui quem está falando com vocês é o professor Juliano, sou professor de História e hoje a gente vai fazer a resolução de alguns exercícios, algumas atividades aqui do livro de vocês sobre esse conteúdo de antiguidade oriental, mas bem oriental mesmo, não ficando preso ali naquela região de Mesopotâmia. Então, a gente vai falar sobre China e Índia, né? Então, a gente vai fazer um exercício com vocês, pessoal, sobre, basicamente, um deles sobre China, outro exercício a gente vai relembrar algumas características importantes de Índia. Claro, como aqui a gente está fazendo uma aula de retomada, a gente não vai abordar tudo, a gente vai relembrar dos aspectos mais importantes que a gente vai ter de cada uma dessas civilizações, ok? Vamos lá? Então, primeira questãozinha, básica, explique o que são civilizações fluviais e cite exemplos. O que é uma civilização fluvial, galera? Vamos relembrar, lá do finalzinho das aulas de pré-história, ocorre um negócio chamado Revolução Agrícola. Lembram o que foi isso? Quando o ser humano aprendeu a plantar e produzir o seu próprio alimento. Até então, no período do Paleolítico, eles eram nômades, né? Ou seja, eles saíam andando atrás do seu alimento. A partir do momento em que eles desenvolvem a agricultura, eles produzindo o seu próprio alimento, eles deixam de ser nômades e tornam-se sedentários. Ou seja, eles vão ficar parados ali numa região. Por quê? Porque agora eles produzem o próprio alimento. Entendeu o raciocínio? Como eles não tinham alimento, não produziam, eles tinham que sair procurando, não tinha alimento, eles estavam indo. Agora não, agora eles aprenderam a plantar, eles podem ficar em um lugar por mais tempo. A gente chama isso de sedentarização, né? E qual a relação disso com as civilizações fluviais? O seguinte, as primeiras civilizações que nós temos, a primeira civilização, na verdade, são os sumérios, lá na região da Mesopotâmia, né? Lembra, ó, Mesopotâmia, meso, entre, potâmias, rios, terra entre rios. Então, essa civilização suméria vai se desenvolver próxima aos rios. Quais rios eram esses? O rio Tigre e o rio Eufrates. Por quê? Porque se você está desenvolvendo a agricultura, do que você vai precisar? Primeiro da terra, depois pessoas para semearem e você precisa de água. Sem água você consegue desenvolver a agricultura? Não. Em regiões desérticas, regiões mais áridas, você não tem o desenvolvimento tão presente da agricultura, porque você não tem rios, né? Então, vejam, o ser humano necessita da água desses rios, né? Por exemplo, lá na Mesopotâmia, eles vão começar a perceber quando ocorriam as cheias desses rios, né? E vão começar a controlar as cheias, direcionando canais nesses rios para poder armazenar água para ir utilizando no decorrer do ano, tá? Para que essa água não fosse toda desperdiçada, certo? Então, aqui a gente está falando sobre duas civilizações, China e Índia, né? Então vejam só, explique o que são civilizações fluviais. Vamos colocar a definiçãozinha aí no caderno de vocês? Vamos lá. Civilizações fluviais, coloquem, são civilizações que desenvolveram-se com crase, né? À margem de rios. Simples. Ó, primeira coisa, você vai ter que explicar o que são. É isso aqui. São civilizações que desenvolveram a margem de rios. Hoje em dia, a gente não precisa se desenvolver a margem de rio, porque nós temos o comércio tomando conta de tudo. Então, você tem um produto sendo levado de uma região para outra. Nesse período da antiguidade que a gente tem, que vai lá até a queda do Império Romano, as cidades elas vão se desenvolver obrigatoriamente próximas a rios, porque sem rio não tem como você desenvolver essa cidade, porque não tem agricultura, ok? Exemplos de civilizações fluviais. Podem colocar aí só uma da Mesopotâmia. Vamos colocar os sumérios, certo? Depois dos sumérios, a gente tem uma região ali no nordeste da África, que é o Egito, né? O que mais que a gente tem? Que é o que a gente está vendo agora. China e Índia. Beleza? Essas aí tá bom pra gente, ok? Então, são civilizações que desenvolveram-se à margem de rios. Primeiro, sumérios, Egito, China e Índia. São apenas essas? Não, mas pra gente é o que importa. Beleza? Fechou? Relembrou isso aqui? Vamos para a questão número 2, ok? Questãozinha 2, galera, com relação à divisão da sociedade indiana. Então, Índia já é uma civilização específica. A primeira foi mais geral, aqui a gente tem que saber um conteúdo direto.
de Índia, galera, é algo que a gente precisa saber, é basicamente um detalhe só. Qual é esse detalhe? A sociedade de castas, tá? Se vai ter questão de prova, vai cair sociedade de castas. Vestibular, vai cair sociedade de castas. Enem, vai cair sociedade de castas. Ou falando sobre a sociedade de castas na antiguidade, ou tentando comparar com a China na atualidade. Vamos lá. Letra A. Explique como surgiram as classes na sociedade indiana. Galera, a sociedade indiana, ela era uma sociedade dividida em castas, lembram disso? E a religião principal que nós tínhamos lá era o hinduísmo, ok? E então, a sociedade de castas indiana, como que ela vai surgir? Vamos colocar uma respostinha então. As castas surgem a partir das partes do corpo de Purusha. Purusha é P-U-R-U-S-H-A. Era o Deus criador lá, o S aqui só. Então, quais as partes que vão dar origem à sociedade? Vamos lá. Da cabeça desse Deus, né? Depois a gente coloca detalhadinho aqui, da cabeça surgem os Brahmanes. Tá? Da cabeça ou da boca, dependendo da tua explicação. Os Brahmanes, então, surgem da cabeça do Purusha. Tá? Quem eram os Brahmanes nessa sociedade, galera? Eles eram os sacerdotes. Eles estavam vinculados diretamente com a religião. Tá? Então, como eles vieram da cabeça desse deus Purusha, eles eram os mais importantes, eles eram a menor parte dessa sociedade também. Lembra que a sociedade de castas ela pode ser representada ou naquela forma clássica que a gente tem de triângulo, ou com aquele bonequinho que daí a gente tem as denominações de cada membro do corpo. Então, Brahmanes, os sacerdotes, tá? Que vem da cabeça do deus Purusha. Depois, pessoas, nós temos os Kshatriyas. O que são os Kshatriyas? Os Kshatriyas, eles vêm dos braços. Eles são a galera que vai descer a porrada nos outros ali, eles são a galera do exército, certo? Então, os Kshatriyas, que eles vêm dos braços desse deus Purusha, eles fazem parte do exército e eles têm a função administrativa também lá nessa sociedade indiana na antiguidade, ok? Logo abaixo, os Kshatriyas, nós temos os Vaishyas. Os Vaishyas, quem eram eles, pessoal? Eles eram responsáveis pela realização do comércio, eles vinham das coxas desse deus Purusha. Vejam como que a sociedade está toda relacionada a esse deus, porque ela é uma sociedade totalmente religiosa, né? Lembre-se que eles eram politeístas lá na Índia Antiga. Continuando, abaixo dos Vaishyas, nós temos os Sudras. Quem eram os Sudras? Os Sudras, eles vêm dos pés desse deus Purusha e eles são os trabalhadores de uma maneira geral, certo? São os trabalhadores dessa sociedade. E um outro detalhe só, né? Que não fazem parte dessa sociedade, que é uma galera que fica além disso, à margem dessa sociedade. A gente não precisa pôr aqui, mas precisa saber que são os intocáveis, certo? São os Dalits, são as pessoas que ficam à margem dessa sociedade, ok? De acordo com a crença do hinduísmo, se você pratica boas ações, você ascende socialmente numa outra vida. Então, essa sociedade ela é dividida dessa maneira, relacionada diretamente com o hinduísmo, ok? Fechou? Vamos para a letra B, rapidinho, só para a gente poder fechar esse assunto aqui. Então, a situação da Índia atual, das castas na Índia atualmente, né? As castas hoje em dia lá, na verdade eu vou só comentar essa questão com vocês e eu preciso voltar depois na letra A, tá? As castas aqui na Índia atualmente, galera, a partir do século XX, essas castas juridicamente elas não existem mais. Tá? Então, juridicamente, a gente pode colocar aqui, durante o século XX, as castas deixam de existir. Porém, na prática, elas ainda funcionam, tá? De uma maneira meio que velada. Elas ainda continuam existindo na realidade indiana, hoje, 2020. Ok? Então, a partir do século XX, juridicamente, elas não existem mais, porém, na prática, elas continuam existindo. Ok, galera? E só para a gente finalizar, voltando um pouquinho lá naquelas questões que a gente falou sobre as civilizações fluviais, nós tivemos uma civilização importante também, né, que foi a civilização chinesa. A civilização chinesa, pessoal, ela vai ser desenvolvida lá com a sua primeira dinastia, que é a dinastia Xia.
depois a dinastia Shang, depois a dinastia Zhou ou Zhou. Aí eles passam por um período dos reinos combatentes, que são quando os reis começam a brigar entre si para ver quem vai tomar conta da China novamente. E depois o imperador Qin Shi Huangdi, que é o responsável pela reunificação do território chinês. E depois, durante a Idade Média, a grande dinastia que nós temos ali, que é a dinastia Han. Ok? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre dinastia, o que é uma dinastia? A gente tem uma questão para você aqui no livro que fala exatamente sobre isso. Explique o que é uma dinastia. Vamos colocar uma definiçãozinha bem objetiva para você aí, tá? Dinastia, coloque então, grupo de governantes pertencentes a uma mesma família. Grupo de governantes pertencentes a uma mesma família. Beleza? E aí o exemplo clássico que a gente vai ter é o exemplo lá das dinastias que vão governar, por exemplo, a China, que eu acabei de comentar com vocês. Beleza, galera? Ok? Então, aqui a gente fecha a nossa videoaula de hoje, relembrando, então, aqueles aspectos importantes da sociedade indiana e também da relação das sociedades, de uma maneira geral, com os rios, né? Lembra que Índia você tem que saber sobre sociedade de castas, certo? Lembrando que China você tem todo esse processo político se desenvolvendo e o politeísmo vai ser muito presente nessas sociedades, né? Nós temos o budismo também surgindo depois como uma derivação, entre aspas, do hinduísmo, tomando conta da sociedade chinesa. Ok? Forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.